ganhar peso, dificultar a sua capacidade de aprendizagem, interromper o fluxo da vida e ficar como estagnada, estagnado. Guardar mágoa cria uma névoa em torno da nossa mente. E sabe, eu descobri algo muito interessante. Em se tratando de sofrimento, nós sempre vamos considerar alguma coisa assim subjetiva, não é? Mas pense bem, pense bem. Não é uma nuvem que paira sobre a gente e que não afeta quem somos como um todo. Não. Mas vejam, pessoas que perdoaram, nos estudos feitos, para saber a relação que havia entre o perdão e o corpo e a saúde, os estudiosos perceberam que pessoas que perdoaram passaram a pular mais alto do que pulavam antes, quando ainda não haviam conseguido perdoar. Sim, pular mesmo, pular. Elas passaram a pular mais alto depois que perdoaram. Isso significa dizer que elas estavam mais leves. Isso é incrível! Elas ficaram mais leves. O não perdão pesa. A mágoa pesa. O ressentimento pesa. O seu corpo fica pesado, carregado com tudo aquilo que você tem na memória. Os sentimentos, as emoções carregadas, a raiva, a ira, que é do ser humano, mas ela não pode tornar-se crônica em nós. Quando nós não perdoamos os outros, nos colocamos em uma escravidão mental, emocional e física tão grande, tão grande. É por isso que o Senhor nos quer que sejamos perdoadores. Porque nós temos uma missão para cumprir e nós não podemos ficar parados na beira da estrada, mendigando alguma coisa que venha a nos socorrer se nós mesmos não nos decidirmos, levantarmos e buscarmos isto que é nossa salvação. Você precisa ser salvo da ira, você precisa ser salvo da raiva, você precisa ser salvo do ódio, você precisa ser salvo do ressentimento. Porque você precisa da cura e não da doença. Você precisa viver e não morrer. Sabe que por trás do não perdão tem o desejo de vingança. Mas você está morrendo enquanto o outro toca a vida dele, toca a vida dela, do jeito que dele, do jeito dela. Mas você pensa que isso vai passar impune? Deixa, o Senhor é o juiz. Todos nós vamos encarar o juiz. Todos nós vamos passar pelo tribunal da justiça de Deus. E se fizermos algo muito grave aqui, muito grave, ou enfim, o que é grave para cada um, seja calúnia, o que seja, pode enfrentar até os tribunais de justiça aqui dos homens. Mas a mim importa saber, mais do que tudo, é que todos nós passaremos pelo tribunal de Deus e nada do que fizemos e nada do que nos fizeram vai passar impune diante do Senhor. E quando você não perdoa, você inclusive está desconsiderando o que Deus fará por você. Lembrando que perdoar não significa que você vai aceitar novos danos, não significa que você vai aceitar que continuem te ferindo. Não. Isso é outra coisa completamente diferente que muitas pessoas não entendem. Ontem recebi muitas perguntas, muitos questionamentos, depois do nosso primeiro encontro a respeito do perdão,
Mas, Darleide, eu já fui traída muitas vezes, eu fui deixada, eu passei fome, eu passei necessidades, eu fui traída, exposta, e agora eu vou precisar continuar, ficar nessa mesma circunstância, continua me traindo, continua me ofendendo, e eu preciso perdoar, então, é assim que vai ficar? Não, a proposta do perdão não é que você se submeta a esse tipo de situação, como se você não fosse responsável por cuidar da sua própria vida. Ei, gente, por favor. O Senhor nos deu uma vida e Ele nos deu uma vida para cuidarmos. Nós devemos evitar de cuidar da vida dos outros, no que significa dizer comumente, não é? Que a gente fica se importando com a vida dos outros, no sentido de, olha, fulano, ciclano, não, deixa que os outros cuidam delas mesmas e quando precisarmos nós seremos uma mão ajudadora. Mas em termos de cuidar mesmo, a primeira pessoa que nós somos responsáveis para cuidar dela somos nós. Então não faz sentido, de nenhuma maneira, entender que perdoar tem a ver com você se submeter aos caprichos do outro, em te ferir e te ofender todos os dias, do mesmo jeito, no mesmo lugar. Você não vai suportar, você vai morrer. É sua responsabilidade cuidar, de se proteger, de se autocuidar. Não misture as coisas.